Hoje, mais cedo, o porta-voz do Exército de Israel disse que há brasileiros entre os sequestrados pelo Hamas. E que há, além de brasileiros, argentinos, ingleses, americanos, falou várias nacionalidades e citou brasileiros. O Itamaraty, até o momento, não confirma essa informação. Não confirma se há realmente brasileiros nas mãos do Hamas neste momento. O Itamaraty declarou que já solicitou ao Exército de Israel informações a respeito disso, mas que não há informações. Disse o secretário Carlos Sérgio Duarte em entrevista coletiva: não temos ainda a confirmação de que existiria algum refém com nacionalidade brasileira. Estamos procurando verificar. O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, disse o mesmo: pedimos essa informação em Israel, não temos a confirmação. As forças de defesa de Israel disseram haver dezenas de reféns com dupla nacionalidade. Há dezenas de reféns dentro de Gaza, muitos deles com dupla nacionalidade. Então, é o que diz o porta-voz, abre aspas, não é um desafio só israelense. Isso foi o que disse, fecha aspas, o tenente-coronel da reserva, Jonathan Coricos, num vídeo publicado nas redes sociais. Disse ele: há americanos, britânicos, franceses, alemães, italianos, brasileiros, pessoas da Argentina, Ucrânia e vários outros países. Não me lembro a lista toda, pois ela é muito grande. Essas pessoas são civis que o Hamas arrastou para Gaza e está mantendo como reféns. Estamos comprometidos em trazê-los de volta, foi o que disse o tenente-coronel. Isso não é confirmado pelo governo brasileiro. Queria até perguntar para o Diogo, que está nos Estados Unidos, como os Estados Unidos estão lidando com isso, né, em saber que há reféns americanos nas mãos do Hamas neste momento. E em relação ao próprio Brasil, Diogo, o que isso muda na postura do Brasil ao saber que há brasileiros entre os reféns neste momento? Olha, Fabíola, eu acho, primeiro, para a primeira parte da sua pergunta, né, eu acho que reféns americanos é uma palavra mágica, né? Parece que o mundo, de repente, muda de abordagem para esse tipo de notícia quando a gente fala que tem um refém americano, né? Que são essas pessoas que têm esses passaportes quase místicos, né? Que garantem um tipo de inviolabilidade. Os Estados Unidos, obviamente, estão muito preocupados. O presidente Biden, desde o começo, desde o sábado, tem se posicionado de maneira bastante inequívoca, né? Dizendo que está ao lado de Israel e condenando os ataques do Hamas, dizendo, enfim, que vai ajudar ao máximo para a libertação desses americanos. A notícia que você mencionava anteriormente dos brasileiros, eu recebo com um pouco com o pé atrás, né? Me parece que a maneira com que isso foi dito ali pelas fontes israelenses, citando essa lista de pessoas, eu não sei exatamente que tipo de contato eles têm com essas pessoas, de onde vêm essas informações, se eles já estão contando aqueles 2 brasileiros que estavam desaparecidos e que, infelizmente, foram confirmados mortos, né? A Bruna e o Hanani, se eles estão pensando nessas pessoas e ainda não atualizaram a lista, porque, como você disse, o Itamaraty não confirma essa notícia, a gente não tem notícias de mais nenhuma família buscando um brasileiro ali na região. Então, eu tenho um pouco de pé atrás com essa notícia, até que a gente tenha mais informações do Itamaraty, ou até que o governo israelense dê nomes, ou até que alguma família de brasileiros diga que estão procurando familiares, eu teria um pouco de receio. Agora, quanto à posição do governo brasileiro, eu acho que é um pouco, deveria pelo menos ser a mesma posição que a gente tem em relação aos brasileiros que estão dentro da faixa de Gaza, né? Eu acho que deveria ser uma prioridade do governo e talvez seja tirar essas pessoas desse território, né? Tirar os brasileiros que estão dentro de Gaza, tirar os brasileiros que querem sair de dentro de Israel e, obviamente, resgatar esses brasileiros que podem ou não ser reféns do Hamas. De tudo isso, o mais difícil, é claro, é retirar os brasileiros que estão em Gaza, né? A passagem de dentro de Gaza depende dessa autorização do Egito, como eu acho que eu disse antes, enfim, isso é o que não vai acontecer nas próximas horas, talvez não nos próximos dias.
Diogo, agradeço demais a sua participação ao vivo conosco. Aqui a gente tem te acompanhado também nas redes, trazendo informações e também vídeos que você tem conseguido também de pessoas que estão lá nessa zona de ataque neste momento. Muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho para você. Obrigado a vocês. Boa tarde. Ô Thales, queria até pegar carona nessa pergunta que eu fiz a ele sobre essa informação que o porta-voz do Exército de Israel disse. Ele falou que fica com um pouco de pé atrás nessa informação. É importante ressaltar que o Itamaraty não confirma essa informação. No entanto, ainda há uma brasileira que segue desaparecida. Tivemos a confirmação de 2 mortes. No entanto, há ainda uma brasileira que segue desaparecida. E aí essa fala do porta-voz traz muita preocupação para a comunidade brasileira que está lá sobre será que tem realmente um brasileiro entre os reféns? E aí até também, né, se caso isso se confirme, como será a postura do Brasil nesse sentido? Eu acho que eu concordo com o Diogo que a gente deve ver com o pé atrás, especialmente porque não houve famílias brasileiras reclamando, exceto esse caso dessa brasileira que está desaparecida. E não é improvável que ela já esteja morta, porque ali foi uma matança generalizada naquela rave, na entrada da rave, e da turma que estava na rave, e havia brasileiros na rave. Havia bastantes brasileiros na rave. Então, é possível que ela tenha sido atingida ali, tenha se vitimado ali, ou, se ela estiver refém, aí é outra questão. O governo brasileiro vai ter que fazer gestões junto à autoridade palestina e junto até o Hamas para tentar trazer essa moça de volta. Acho que o Egito não terá grandes dificuldades de autorizar que o Brasil é, é, traga brasileiros pela fronteira. A maior dificuldade são o Hamas e Israel. Por quê? Porque os dois grupos têm medo de que, junto com esses, saiam outros. E aí eles vão tentar vão criar dificuldades para tentar ter certeza de que, junto com esses brasileiros, não venham outros, não saia alguém do Hamas junto com os brasileiros, esse tipo de coisa. Então, a gente vai ter dificuldade aí, na saída da faixa de Gaza, tanto por pressão do Hamas, como por pressão ou por algum ato violento de Israel junto ao grupo. Então, eu acho que aí é que está o maior problema com relação à possibilidade de tirar as pessoas de Gaza. Mas a prioridade tem que ser isso, tirar essas pessoas de lá, porque ali o que está havendo é uma carnificina. Então tem que tirar antes que morram mais brasileiros.